continuidade aquilo que tu já tens falado, Senhor, ao nosso coração, Senhor. Que Asaf seja canal teu, Senhor, desobstruído para falar aquilo que está no teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoamos Asaf, em nome de Jesus. Amém. Alô, alô. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar com vocês. Ver a turma querida, ver a turma de BH aí, ó. Glória a Deus. E eu não posso começar a falar sem cantar um cântico. É para o Senhor, mas também eu disse para o irmão um dia que sempre louvar e cantar o Senhor desobstrui minhas artérias espirituais. Sempre o louvor é algo que, desde o início do ministério, né? Antes de fazer qualquer coisa, louva e adora ao Senhor. Por isso Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Começa com adoração, depois serviço. Glória ao Senhor. E eu quero cantar com vocês um cântico que Deus me deu durante a pandemia, que fala sobre a palavra. Eu tenho mais de 700 cânticos que Deus me deu no decorrer da minha vida. Nunca escrevi um cântico que fale da palavra de Deus, como esse que Deus me deu. Eu cito a palavra de Deus. Por exemplo, Deus é fiel, eu cito. Cito a palavra de Deus, infinitamente mais eu cito a palavra de Deus. Mas esse cântico, Deus me deu por amor à palavra de Deus. Chama-se Eu Amo a Palavra de Deus. Amém. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, espada do Espírito que me traz a paz. A tua palavra é fiel, caminho que me conduz, o verbo que se fez carne, a palavra é Jesus. Vamos cantar? A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, espada do Espírito que me traz a paz. A tua palavra é fiel, caminho que me conduz, o verbo que se fez carne, a palavra é Jesus. Por isso, meus irmãos, eu guardo no meu coração a palavra, para não pecar contra ti, meu Senhor. Querigma, rema, palavra de fé e poder, palavra que me faz vencer. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra, eu amo a palavra, eu amo a palavra de Deus. Diga, eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra, eu amo a palavra, eu amo a palavra de Deus. Palavra de vida e perseverança na hora da aprovação. Me traz alegria, me traz esperança. A palavra de Deus é a minha canção, ela é a segurança em meio à escuridão, pois é a luz para o meu caminho, o farol que me dá direção. Por isso eu guardo no meu coração a palavra, para não pecar contra ti, meu Senhor. Querigma, rema, palavra de fé e poder, palavra que me faz vencer.
Eu amo a palavra de Deus. Cante alto. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra, eu amo a palavra. Eu amo a palavra de Deus. De novo. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra, eu amo a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Amém. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra, eu amo a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Amém. Amém. A tua palavra é espírito e vida. Já tem a terceira estrofe. Já vai nascer a terceira estrofe. Glória a Deus. Faz um mês que o Dani Gotti, meu vizinho de baixo, da porta de baixo, embaixo do meu apartamento, substituiu meu querido pai Moisés. Estava me pedindo sobre que palavra que eu ia ministrar, o tema e alguma coisa mais, headlines. Ele me deu o texto básico. Até tinha uma palavra sobre esse texto básico, servindo de Davi à sua geração. Mas eu queria algo especial de Deus para trazer para vocês, assim, meditar, ter um tempo diante do Senhor. E o dia que Deus me deu foi terça e quarta, indo para a praia. Daí eu já vim de Belo Horizonte com um texto no meu coração. Daí eu disse para a Rosana, terça, no finzinho da tarde eu vou para a praia. E antes disso ela tinha um procedimento no pé muito dolorido. E eu fui com ela até na clínica fazer e ela voltou muito dolorida. Quando eu estava assim, voltando para casa com ela, e ela disse, Azaf, tu leva a Aurora contigo? Lá se vai minha meditação. Porque a Aurora exige atenção, irmãos, e cuidado. Eu estou acostumado a levá-la a sós para a praia, mas sempre tem mais cuidado. Mas Deus estava no controle de tudo. Então, cuidei da Aurora, andamos de bicicleta naquele final de dia. No fim do dia, ela foi fazer o Kumon e eu fui meditar na palavra. E eu fui dormindo, ruminando a palavra. Irmãos, um pouquinho antes das 5 horas da manhã, eu senti 2 mãos no meu pescoço, assim, era a Aurora. E ela disse, pai, eu quero te dar um beijo. E me puxou o pescoço e me deu um beijo forte. E eu acordei, a palavra. E eu fui, irmãos, disse, eu vou tomar um banho e vou para a palavra. Eu olhei, era 5 horas da manhã, irmão, fui correndo. Quando eu lembrei, o homem que está instalando o gás disse, olha, só tem água fria. Eu disse, não, vai de água fria mesmo. E eu fui para debaixo de uma água fria às 5 da manhã, irmãos, e acordei desperto. E Deus colocou toda essa palavra no meu coração aquela manhã. Glória ao Senhor Jesus. Depois fui com a Aurora, oramos na praia, caminhamos cedo da manhã, às 8h30 da manhã, nós estávamos no sol na praia andando, eu sem camisa, ela com a blusinha levantada, tomando sol na praia, irmãos, só Deus mesmo. Glória ao Senhor. E essa palavra, irmãos, chama-se continuidade. Continuidade. Interessante que foi o tema do encontro do DT também, continuidade de geração em geração. E o Salmo 44, versículo 1, não vai ser o nosso texto, mas hoje, lendo um livro do querido Luciano Subirá, no avião, ele citou esse texto, eu disse, que texto lindo, é exatamente o que estamos falando. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Aleluia. Diga, nossos pais nos contaram. E aqui eu descobri, irmãos, que eu sou o mais velho aqui, porque eu sou 9 meses mais velho que o Ion.
Então nós dois somos os anciãos, os pais aqui hoje, John. Chegou esse dia em que nós somos os mais velhos de um lugar, mas chega para todo mundo, né, irmãos? Chega para todo mundo, e agora é o nosso dia de sermos pais, de sermos anciãos, né? E isso não é tristeza, não é vergonha, isso é uma grande honra. E é uma grande honra, sabe por quê, irmãos? Porque nós tivemos pais que nos contaram. E nos contaram bem, como nós vamos ver hoje. E o nosso texto está lá em Salmo 78, versículo 3. Que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, ou aos nossos filhos, em outra versão. E aqui pode dizer que os filhos não são nossos, mas são os filhos de Deus, que Deus nos deu para cuidar, né? Aos seus filhos e filhas, são vocês, não encobriremos aos seus filhos, ou nossos filhos. Contaremos à vindoura geração. O que nós vamos contar? Hein, irmãos? O que nós vamos contar, Daniel? Os louvores do Senhor. E o seu poder. E as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Esse texto entrou, irmãos, nesses últimos dias como uma seta do Espírito Santo no meu coração. E eu vou tentar reproduzir aqui hoje e amanhã o que Deus tem falado ao meu coração sobre cada um desses pontos. Que começa, irmãos, o que ouvimos. Todo aprendizado começa pelo ouvir. Existem inúmeros métodos de aprendizado, como, por exemplo, o método Suzuki, no qual o André estudou todo o seu curso de violino até os 18 anos, que não se importa em nada com a leitura de notas, tem uma musicalização para aprender as notas, para saber pelo menos o que é um dó e onde ele fica em algum lugar, mas que só visa a audição. Vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo e vai ouvindo, e quando menos espera, já está tocando alguma coisa, já está aprendendo, já está memorizando. E nenhum de nós aprendeu a ler antes de ouvir. Você aprendeu a falar e falar bem. Eu vejo isso pelo Davi, do Daniel, com quem estou convivendo muito, e com o meu André, quando era pequeno também, tagarelou cedo e conversa muito, e vai conversando cada vez melhor, e aprendendo vocabulário, e crescendo, tudo isso por audição, e vendo as formas verbais, e assim por diante. Imagina um alfabeto como o japonês ou o chinês, né, que são mais complexos, e fonemas mais difíceis, como no árabe, eles têm 4 ou 5 vezes mais fonemas que nós, para aprender a falar, mas aprende. Todas as crianças com 4, 5 anos já estão falando. Sabe por quê? Aprende-se a ouvir primeiro. E por isso esse texto profético, ele fala de que todo aprendizado, para com Deus também, irmãos, a gente tem que aprender a ouvir. Aprender a ouvir, e a voz de Deus é uma voz audível, que nós temos que aprender a ouvir. Nós estamos em um tempo em que muitas vozes estão falando. A palavra diz que a fé vem por onde? Pelo ouvir.
Romanos 10:17 é assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Quando isso foi escrito, irmãos, não tinha, isso é Romanos 10:17, não tinham os meios de comunicação, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha aparelho de som, não tinha nada, mas a palavra está dizendo que já foi ouvida, Deus foi falando de geração em geração, dos séculos pelos séculos. Nós vamos ver isso com abrangência hoje, a maneira como Deus foi intenso em falar. Deus falou em todas as culturas. Eu lembro de um livrinho que nós lemos no início do nosso discipulado com o Moisés, o fator Melquisedeque. Viu? E ele fala de como Deus falou em todas as culturas. Tem alguma coisa? E eu pude comprovar isso uma vez que eu fui em Machu Picchu. Eu fui ministrar em Cusco, um congresso, e os irmãos me deram de presente uma viagem a Machu Picchu. Passar o dia em Machu Picchu, pagaram tudo, o táxi que foi até lá, depois o trem, depois o ônibus, depois a carroça, depois o burrinho, tudo para subir lá em cima em Machu Picchu, uma cidade linda do Peru. E lá tinha um guia esperando por mim que me explicou tudo. E ele foi me explicando até chegar no centro de Machu Picchu, onde tinha uma cruz. E eu disse, ué, que cruz é essa? Não, essa é a cruz Inca. Cruz Inca? Sim, parece com a cruz cristã, mas não é a cristã, é a Inca. E eu disse, ela tem uma explicação? Tem, mas é muito longa. E eu guardei. Daí quando chegou no fim do passeio, era a hora do almoço, porque era muito cedo, daí eu peguei o guia. Eu te pago um almoço se tu me explicar o que é a cruz Inca. Eu peguei ele, fui para uma pizzaria, ele me explicou a cruz Inca, irmãos. Tem a ver, uma ponta é celeste, uma ponta é dos homens, uma ponta é da natureza e outra ponta é do sobrenatural da terra. Assim, eles têm um nome, mas para falar das coisas sobrenaturais que estão na terra, que são desconhecidas. Esses são os 4 pontos da cruz Inca. E ele foi me explicando, eu fui vendo, irmãos, e lembrando do fator Melquisedeque, que fala em inúmeras culturas, tem uma marca de Deus, tem alguma coisa que Deus falou. Eu lembro de uma tribo, que a lenda daquela tribo era que um dia ia chegar um homem num cavalo branco, que ia abrir um escrito e um livro. Quem já leu esse livro lembra dessa história, e abrir esse livro, e esse livro falava de algo da verdade de Deus, ia revelar Deus para essa tribo. E chega o missionário num cavalo branco com um livro, e abre o livro e revela Deus para aquela cultura. Deus vai falando, irmãos. E eu quero te dizer, Deus não falou só no passado, Deus continua falando hoje, aleluia. E para você ser a geração que vai marcar a sua geração, como nós fomos. Eu lembro como nós ouvimos. Meu Deus, como nós ouvimos dos nossos pais espirituais, primeiro com Erasmo, aqueles 8 anos de discipulado intenso, semanal, constante, e os retiros com os nossos pastores, nós ouvindo, assimilando o propósito de Deus, assimilando a graça de Deus, a vida de Deus, a maneira de caminhar, a porta, o caminho e o alvo, tudo que Deus tinha para falar, nós fomos ouvindo através dos nossos pais. E louvamos a Deus por eles. Mateus 7,24 diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. É impossível construir bem sem ouvir. É impossível construir qualquer coisa do jeito de Deus sem ouvir a sua voz. É impossível construir uma vida pessoal. É impossível construir um relacionamento, um casamento. É impossível construir uma família sem ouvir o que Deus tem para falar. E vocês todos estão aqui, irmãos, meus queridos filhos jovens, porque vocês querem ouvir, amém? E eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus quer falar.
E Deus vai falar. Deus vai falar, então ouvir, irmãos, é a primeira coisa que nós, como discípulos de Jesus, precisamos ouvir. Porque nem tudo que Deus tem para falar vai ser dito por alguém. Nem tudo o que Deus tem para falar vai estar escrito em algum lugar. Nós cremos na totalidade da revelação da palavra de Deus, mas tem muita coisa, irmãos, que Deus vai falar diretamente ao teu coração, na hora que você precisa, em cima da situação que você precisa. Isso foi uma das coisas mais lindas que eu aprendi com os meus pais espirituais, é ter sede de ouvir a voz de Deus, aquela voz direto no coração, aquilo que Deus queria te falar. E eu lembro num longo convívio que eu tive com um missionário chamado Donald Stoll, que ainda é meu amigo e que influenciou muito minha vida e ministério. O Dom sempre perguntava e ainda pergunta: o que Deus está falando? Sempre ele nos perguntava o que Deus está falando. Ainda hoje, quando eu vou na sua igreja nos Estados Unidos, sempre tem um telefonema uma semana antes, perguntando, os irmãos estão perguntando o que Deus está falando. Então eu tenho que estar, Dani, preparado com alguma coisa no ponto, porque ele vai perguntar o que Deus está falando. Porque se não tiver alguma coisa que Deus está falando, não precisa nem ir. Deus está falando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus está falando em cada coração. E não tem coisa mais preciosa do que quando nós começamos a aprender a ouvir Deus falando docemente para nós, docemente no nosso coração. Quando Deus fala uma frase, uma palavra, você tem que estar ávido, desperto para poder ouvir. Porque só assim nós vamos começar a aprender. Amém, irmãos? Só aprende quem ouve. Não, mas ler a gente também aprende. Mas a gente ouve muito mais do que lê. É ou não é, irmãos? A gente ouve o dia inteiro. A gente ouve o tempo todo, você está ouvindo. Eu sou tão esgotado com a audição, irmãos, que quando eu vou dormir, eu ponho 2 tampões de orelha. De dia ou de noite, se eu quero dormir, é só porque senão eu fico ouvindo. Eu ouço quando a Aurora tem apneia, eu ouço quando o André tem asma, eu ouço quando a minha esposa está ali do ladinho, tudo. E eu fico ouvindo, e não conseguia dormir. Daí um dia um irmão me ensinou, põe 2 tampões de orelha, e o John ainda traz um tampão da Suécia, estratégico, que é o melhor do mundo, John. Viu? E tem que ser aquele outro coloridinho, não pode ser esse que tu trouxe. Esse que tu trouxe agora é genérico. Tem que ser aquele outro. Né? Tem que ser aquele outro. Este. Porque daí nós vamos começar a aprender. E aprender também é um processo, irmãos. Aprender é um processo que eu li essa semana, desde o ventre a criança aprende. Ela começa a ter suas primeiras impressões, tanto do bem quanto do mal, quanto medo, quanto da bondade da música. E nós tivemos uma experiência dura em casa quando quando a Rosana estava no 8º mês de gestação. Alguém deu um tiro na Rosana com o André dentro da barriga. E por muitos meses durante a infância do André, qualquer tiro ele acordava. Dava um tiro ou um plaque de foguete, alguma coisa assim, ele sempre acordava. E muitas vezes, quando era pequeno, acordava chorando. Aquilo marcou, aquilo ele aprendeu que aquilo era sinal de perigo. Lá dentro do ventre, aquilo foi uma impressão. Então nós vamos aprendendo no decorrer da vida. E aprendizado, amados, é algo que nós temos que ter sede durante toda a vida. Um dia eu estava ministrando em Camboriú, em Santa Catarina, junto com um irmão chamado Russell Shedd. E ele estava ministrando a palavra e eu estava ministrando o louvor.
E à tarde os pastores pediram que eu desse um seminário sobre louvor e adoração. E eu fui para o seminário, e quando eu cheguei lá, quem estava sentado na frente? O Russell Shedd e a esposa, ele com o caderninho aberto. E eu fiquei todo constrangido. Meu Deus, o que eu vou falar aqui para esse homem? O Russell Shedd, para quem não sabe, foi um grande mestre da palavra que nós tivemos no Brasil, um homem muito humilde, muito sábio, que nos ensinou muito, deixou um legado para a igreja brasileira. Ele era americano, na verdade ele nasceu na Bolívia, mas filhos de missionários americanos. E deixou um legado muito grande de ensino na nossa pátria. Eu fiquei constrangido. Daí quando ele viu o meu constrangimento, ele olhou para mim: Asaf, não te preocupa, ainda eu tenho idade para aprender. Já tinha 80 e lá vai pedrada. Ainda tenho idade para aprender. Eu disse: amém, Senhor. Eu quero ser assim. Aprender, irmãos, aleluia. Depois que começamos a aprender, é o processo natural da vida. Tudo. E eu vou dizer para vocês, quem gosta de aprender, aprende com tudo e com todos. Até comigo hoje vocês vão aprender alguma coisinha. Né? Vocês vão aprender uns com os outros. Você aprende com os filhos. Até com os netos, John, tu aprende? Muito. A gente aprende com os filhos. A gente aprende com a esposa, com o marido, com as pessoas que Deus coloca. Seja ávido para aprender, não seja um produto pronto. Hoje nós temos muito jovem que já parece que já sabe tudo, que já aprendeu tudo, que não gosta de ouvir mais ninguém, que não gosta da palavra, que é elitizado naquilo que quer ouvir. Não, queira ouvir tudo que Deus tem para falar com você, queira aprender. Aprende com Deus, mas aprende com a palavra, aprende com livros. Esses dias, um servo de Deus disse: eu só leio a Bíblia, não leio livro nenhum. Eu quase disse para ele: tu não sabe o que está perdendo. Porque eu sou tão abençoado com os livros, irmãos. Eu recomendo o livro do meu companheiro Ion Gottfriedson, os livros do meu filho querido Dani Souza. Leiam esses livros, meus amados. Não vou recomendar os meus, porque fica snob. Mas recomendo os dos meus amados. Se alguém mais tiver alguma coisa para compartilhar, para compartilhar uns com os outros, meus amados, vamos aprender mais uns com os outros. Glória a Deus, como foi importante para nós na nossa juventude, termos gente que nos ensinava, que sentava conosco. Glória ao Senhor Jesus. Quando eu comecei meu casamento, que bênção foi Moisés na minha vida, porque ele começou a me discipular quando eu casei. O Erasmo me entregou para ele, não que eu fosse problemático, irmãos, viu? Não que eu fosse problemático, é que eu viajava muito com Moisés, eu estava sempre com Moisés. Então, eles decidiram entre eles lá que eu ficaria melhor na companhia do Moisés com quem eu estava ministrando e viajando. Foi a minha única mudança de vínculo, foi essa, irmãos. Mas como eu aprendia. E eu sentava, que antes não tinha avião, né? Eu lembro de sentar nas primeiras viagens com Erasmo e com o Moisés. E eles, a paciência de conversarem a viagem inteira de ônibus, irmãos. De ônibus. Porto Alegre, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas Gerais, Porto Alegre, interior do Paraná, Porto Alegre, interior de São Paulo. E eu sentadinho do lado daqueles homens. Eu tinha 16 anos de idade e eles tinham 40. Né? E eles iam ministrando a graça e o amor de Deus e me contando o que é a vida cristã, quais foram as experiências dele. Né? Eu lembro um dia, com o Erasmo, eu perguntei para ele: pastor, e como que era o assunto da masturbação? E ele arregalou uns olhão, irmãos, e me contou toda a experiência dele e das vitórias que ele teve, como que ele venceu aquilo como menino, como que aquilo foi na sua infância, adolescência, juventude, e eu ali aprendendo, tendo aquele conteúdo, irmãos, com muita graça, e sobretudo, eu não tinha sonhos, não tinha nenhum projeto de vida, e aqueles irmãos foram me dando o projeto de vida que eu fui aprendendo. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! A Escritura, meus amados, eu quero pontuar aqui, que é um instrumento de Deus de ensino. Aprenda com a palavra de Deus. Essa pandemia, se teve alguma coisa, eu cresci no aprendizado com a palavra de Deus. Como eu aprendi coisa nova na Bíblia, irmãos. Fazia muitos anos que eu não lia o Antigo Testamento do jeito que eu li 1ª e 2 Samuel, 1ª e 2 Crônicas, 1ª e 2 Reis, livros que eu tinha praticamente deixado assim só para pontuar alguma coisa, lia sobre Elias, lia isso, aquilo, mas não uma leitura total sobre esses livros, Josué, o Pentateuco, li 2 vezes, glória ao Senhor, e aquilo trouxe ensino. E eu descobri o que o Chad disse, irmãos, sempre tem portas na nossa vida que não estão preenchidas, que diz respeito ao ensino. Sempre. Sempre tem alguma coisa em qualquer área da sua vida que Deus não deixa que a gente esteja completo. Estou pronto. Estou pronto, não. Só com o corpo glorificado nós vamos ter alguma coisa parecida com pronto. Porque até morrer não vai estar pronto. E a gente viu vários velórios nesses últimos 2 anos aí, um muito recente do meu cunhado, e um homem inteligente, pós-doutor, especialista em cirurgia torácica, com pós-doutorado na França, com tudo, mas estava ali. Ali encerra o aprendizado. Mas a todos nós, Deus está dando uma oportunidade maravilhosa. Diga comigo, maravilhosa. De aprendermos de fontes seguras, de fontes certas. A fonte de Deus é sempre segura, meus irmãos, aleluia, é sempre segura, por quê? Porque é uma fonte que tem toda a sabedoria dos céus está em Deus e no Espírito Santo, e esse é o nosso professor, ele vos ensinará todas as coisas. O que o Espírito Santo pode nos ensinar? Todas. Eu lembro que nós tivemos a Aurora, e a Aurora veio com uma síndrome, vários irmãos sabem, né? E ela é uma filha querida, especial, mas veio com essa síndrome. E a gente não tinha a mínima ideia, né, Marta, de como ensinar a Aurora. Não estou vendo a Marta, onde que está a Marta? Está com os netos, está lá atrás. Está bem ocupada. Mas nós não tínhamos nenhuma orientação, nem os médicos sabiam, nós não conhecemos essa síndrome aí, tem só isso aqui no nosso livro de medicina, tinha 2 parágrafos que falavam sobre síndrome de Prader-Willi. E a gente não sabia, não tinha como buscar recurso, o que era aquilo, como era aquilo, fomos descobrindo, ela foi crescendo, e nós, às cegas com a Aurora. Mas, irmãos, quem tem o Espírito Santo? O Espírito Santo é o professor. Se ele não ensina de um jeito, ensina de outro. A gente, quando ela chegou na idade escolar, irmãos, na idade escolar, a gente não sabia se levar para a escola normal, para a escola especial. A gente tateava nas escolas de crianças especiais e aí entrava numa. E eu lembro de uma escola que nós fomos, lá no Morro da Polícia, e a gente achou aquela escola muito estranha, né? E aquelas pessoas muito zens, assim, de meditação, de coisa assim. E eu entrei na escola, e quando nós estávamos ali fazendo a entrevista, começou o meu estômago. E doía. E eu levantava, ia no banheiro, e voltava, e continuava doendo. Eu cheguei no ouvido da Rosana. Rosana, é Deus falando, vamos embora. Quando começa uma coisa assim, que você não sabe a fonte, presta atenção que é Deus falando. Deus fala do jeito que você puder ouvir. Você ouve Deus no meio de um acidente, você ouve Deus deitado numa cama com enfermidade, você ouve Deus nas coisas mais doidas desse mundo, você vai ouvir Deus na dor de barriga, na dor do joelho, em tudo. Deus vai falar com você e o Espírito Santo vai te ensinar
Preste atenção, alguns aqui estão na escola de Deus, e a escola de Deus é constante, meus amados. Você pode ser que esteja dizendo, mas está duro demais, está difícil demais, está problemático demais, né? Isso que eu estou passando. Mas eu vou te dizer, é a escola de Deus, receba o ensino. Receba o ensino porque Deus está falando. O que aprendemos, aleluia, glória ao Senhor. Que bom chegar um dia e dizer, obrigado, Senhor, porque nós aprendemos. Obrigado porque nós aprendemos. Muitas vezes Rosane e eu dizemos isso. Nós nunca fomos de muita crise, Rosane e eu. Ela é uma ratinha forte para burro, né? Ela é forte, igual a Martinha. Igual a Selminha. São mulheres, para nos aguentar, tem que ser de peso. Não de peso. Tem que ser de força, vamos dizer assim. Tem que ser mulheres fortes. Mas Rosane e eu nunca fomos de grandes crises, coisas assim. Mas em todas as crises que a gente teve de entendimento, de compreensão, um quer ir para o leste, outro quer ir para o oeste, e muitas vezes, né, um quer de uma cor, outro quer de outra cor. E às vezes isso, para alguns casais, fica difícil. Eu estava ouvindo a Ana Paula Valadão e o Gustavo esse fim de semana, e eles disseram que por causa de uma colcha, estragou o relacionamento do dia, brigaram, né, pela cor da colcha, e assim por diante. Os casais têm essas coisas. Mas, irmãos, quando nós somos ensinados por Deus, você vai ver que todas as crises da vida ficam pequenas. Quando você é ensinado por Deus, quando é Deus que está te ensinando, você pega o aprendizado e você aprende o que fazer, sabe o que fazer. E isso é a sabedoria, irmãos. Sabedoria não é adquirir conhecimento de aprendizado desse mundo, né? O aprendizado que Deus quer nos dar é o que vem de Deus, que nos ensina o que fazer, como fazer, a hora certa de fazer. Isso tem muito a ver, depois nós vamos ver a comunicação, a hora certa de falar, a ferramenta certa para usar. E hoje na internet eu sigo um site só de tricks de ferramenta, de coisas de furadeira, de parafusinho, de coisas que se pode fazer. Eu já aprendi cada coisa legal que se pode fazer com parafuso, né? Com parafuso, com uma borrachinha, coisas que você vai aprendendo. Isso é conhecimento, irmãos. Sabedoria é você aprender a fazer as coisas do jeito de Deus. É você aprender a gerir todos os seus relacionamentos do jeito de Deus. É você aprender a transformar a sua vida em um instrumento de Deus que vai servir a sua geração. Aleluia! Que vai trazer o conselho de Deus para a tua geração, para as pessoas que estão crescendo do seu lado. Isso é a verdadeira sabedoria que Deus quer nos dar, meus amados. A sabedoria de Deus é o que nos faz aptos para vivermos isso, que é a palavra que nós estamos proclamando neste encontro. Amém. Provérbios 1:2, para aprender a sabedoria e o ensino. Para isso serve a palavra de Deus, para nos fazer aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência. Isso quer dizer que o Espírito Santo é o que nos faz compreender todo o conhecimento que nós precisamos aprender é através da palavra e do Espírito. Glória a Deus. E o terceiro ponto, irmãos, o que nos contaram nossos pais. Por mais de 4.500 anos da história da humanidade, a escrita e a leitura era absolutamente elitizada. Era dominada por uma casta mínima de pessoas, os escribas, não só no povo de Israel, mas em todas as culturas. Quem sabia escrever e ler era um número absurdamente pequeno. Às vezes nem os reis sabiam ler e escrever.
Escola nem se fala. Mesmo os escritos de Moisés só foram escritos por ele, porque a história lhe foi contada de todo o Gênesis, que são séculos, que é acreditado a ele. São séculos de narrativas trazidas de boca em boca, de pai em pai, de mãe em mãe. E aqui eu quero falar a importância de ouvir as fontes que Deus nos deu para ouvir. A primeira fonte que nós temos é do pai e da mãe. Quem não tem pai ou mãe é uma exceção, irmãos, porque a maioria de nós temos. Diga, graças a Deus. Eu tive um pai que não era crente e uma mãe que era crente. Mas mesmo meu pai que não era crente, tem coisas que eu aprendi com ele, nos 20 anos que eu vivi com ele. E a minha mãe me ensinou demais e até hoje me ensina. É a primeira fonte natural que Deus deu para cada um de nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma fonte que está sendo descredibilizada na sociedade moderna. Hoje ouvir pai e mãe parece piegas. Parece que os filhos não têm muito para ouvir com você. Às vezes você anda com um filho por quilômetros e ele não tem nada para falar, nem para perguntar, nem para aprender. E isso é o que muitos pais estão passando, até mesmo com jovens crentes. Eu quero dizer uma coisa para você: aprenda a aprender com seu pai. Aprenda a aprender com a sua mãe. O que nos contaram nossos pais. Essa foi a fonte do ensinamento por milênios, meus irmãos. Era o que o pai e a mãe ensinavam. As crianças não iam para a escola para aprender qualquer coisa. Tudo o que tinham que aprender era em casa. E agora nós estamos voltando para isso com o homeschooling, né? Crianças que vão voltar para aprender em casa. A força, mas vão voltar, né? Mas existe um aprendizado de vida e de verdade. Que estão no coração dos nossos pais. Essa semana eu vi um filme que contava a história das lontras. E as lontras são criadas só pelas mães. Mas aquela mãe ensina tudo para aqueles bichinhos. Tudo. Tudo. Ensina, nasce, ensina a viver, ela amamenta por um período, depois ela ensina a pescar, caçar, ali na beira do mar. São lontras que vivem na beira do Atlântico Norte, lá na tua terra, uns bichinhos muito bonitinhos, mas aquela reportagem falava da intensidade do ensino que aquela mãe dava para aqueles bichinhos, e que em poucos meses aquele bicho aprendeu tudo com aquela mãe para a vida. A mãe ia acasalar de novo, ia ter mais 2 lontrinhas, e aquelas 2 ficavam soltas para a vida, já prontas. Eita, ensino bom, hein, irmãos? Já pensou se nós ficássemos 4 meses com o pai e a mãe e aprendesse tudo que a gente precisava na vida? Mas aproveite que você fica 20 anos, 21, 22, 23, 24, 25, e ainda, como tu, Dani, ainda tem o pai do teu lado. Glória ao Senhor. Nós tivemos nossos pais espirituais, aleluia. Eu nunca desci naquela casa do meu papai Moisés, e a netinha dele está aqui, sem que a gente saísse com alguma coisa de Deus, é ou não é? O vô Moisés, sempre que a gente entrava lá, ele tinha uma palavra, ele tinha um versículo, ele tinha um livro, ele tinha um folhetinho, ele tinha uma coisinha que ele escreveu, e nós tínhamos reunião toda quinta-feira, e ele sempre tinha algo novo de Deus, que Deus deu naquela semana para o discipulado, até o fim da vida. Amém. É alguém que aprende com Deus, e que nós tínhamos que aprender com ele. Que nos contaram nossos pais. Tu, pois, filho meu, 2 Timóteo 2:1, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Todo mundo que aprende, um dia vai chegar a hora de ensinar, nós vamos ver isso. Mas hoje, meus amados jovens, hoje Deus te dá a oportunidade linda
de aprender. E começa, aprenda com seus pais. Aprenda com seus pais espirituais. Aprenda com seus líderes, com aqueles que Deus tem constituído como pastores do rebanho. Aprendam com eles, aprendam com os irmãos mais velhos. Gruda em alguém. Eu lembro, irmãos, quando o Donald chegou dos Estados Unidos, ele não conhecia ninguém, e eu vi aquele homem tocando e louvando, e eu disse, eu vou grudar nesse cara. E grudei. E estou grudado até hoje, né, meu amigão querido? E grudei, né? E ele viu o depósito de Deus na minha vida. Eu tinha 18 anos, tinha feito 18 anos, ano que eu conheci o Ion, 1977. Aquele missionário disse, olha, essas músicas que Deus te deu, nós temos que gravá-las, levar para todo o Brasil. E me chamou para estar com ele e gravar o meu primeiro disco, que eu gravei em abril de 1978. Faz 40 e... Vamos ver os matemáticos aí. 44 anos. 44 anos que eu gravei meu primeiro disco. E gravei com aquele irmão. Mas mais do que gravar disco com o Donald, irmãos, que eu gravei vários, eu aprendi com aquele irmão. Ele foi um pai espiritual que me ensinou muito, muito, muito na vida. E eu grudei nele, irmãos, para aprender. Eu queria aprender tudo. Eu queria saber como se compunha. Eu queria saber, né, como se levava as músicas. Eu não sabia o que fazer com as músicas. E ele dizia, canta primeiro para Deus. Canta bastante para Deus. O que eu faço com as minhas músicas que Deus me dá toda semana? Canta bastante para Deus. Vão lá para casa terça-feira e nós vamos cantar bastante para Deus. Ficava toda terça tarde cantando para Deus, ele e eu. Assim começou a Asaf Borba, irmãos. Com aquele irmão, aprendendo com aquele irmão, cantar para Deus. O que eu faço até hoje na minha vida. Aprender, cantar para o meu maior e mais precioso ouvinte. Deus sempre está, irmãos. Eu aprendi aquilo como uma maneira de viver como adorador. Nunca depender de palco, nunca depender de público, nunca depender de, né, nem do que eu vou ganhar, ou receber, ou vender, ou isso, aquilo. Sempre para Deus. Deus está presente. Deus está presente junto de nós. E você sozinho no seu quarto, por isso que Jesus disse que esse é o lugar que a gente mais aprende. Quando você quiser falar com o Pai, vai... Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Eu sempre me perguntava, Senhor, qual é a recompensa? Vamos, alto, mais alto. Mais alto, menina. Para todos ouvirem. A presença de Deus é a maior recompensa, irmãos. Quando a gente aprende a receber essa recompensa, aleluia, tudo outro tudo mais que nós poderíamos pedir para Deus é pequeno. Jesus diz, buscai primeiro o reino e sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Chegou o banquinho, olha aqui, ó. Aqui é a honra. Louvado seja Deus. Para aguinha aqui, ó. Não, aqui um banquinho para água. Banquinho para água aqui, galera. Não tem que tratar. Eu sou mais velho aqui, minha gente. Respeito. Regalias. Falta o cafezinho com bolinho agora, né? Daí tem que ter para mim e para o John, no mínimo. Esse ele não abre mão. O banquinho ele não precisa. Então, irmãos, o que nos contaram nossos pais. Quem gostaria de agradecer a Deus pelos seus pais? Por isso que a Bíblia é tão enfática em dizer, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E honrar quer dizer ouvir. Honrar quer dizer ouvir. Aprender a ouvir pai e mãe. Aprender a ouvir aqueles que estão perto de você, teus líderes, teus pastores.
E tem bênção, irmãos, tem longevidade. Bênção de longevidade. Eu descobri que tem bênção de longevidade para quem recebe, bênção de longevidade para quem transmite. Se você olhar lá em Deuteronômio 6, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Quem transmite, John? Por isso que nós estamos ficando velhinhos, ó. Que a gente tem transmitido para esses filhos, ó. E vamos continuar transmitindo. E transmitindo. E transmitindo com alegria, com bênção. 2020 vimos nosso querido Moisés partir com 92 anos. E o ano passado nosso querido Erasmo também com 92. Nossos pais espirituais, homens que nós ouvimos nossa vida inteira. E que nos contaram o que nos contaram nossos pais. Aleluia, glória a Deus. E aqui nós temos a base sólida, irmãos, a base mais sólida da comunicação humana. É quando pais conseguem transmitir a vida de Deus e os filhos recebem. Amém? Glória a Deus. Quantos estão recebendo? Glória ao Senhor. Na sequência, quarto ponto, não encobriremos aos nossos filhos. Aqui fala, irmãos, que os filhos, quantos aqui nesse auditório têm filhos? Deixa eu ver. Ainda é um pouco grupo, mas todos vocês já têm filhos aqui dentro do seu organismo, prontinhos, viu? Na hora certa eles vão aparecer. Todos nós somos pais e mães em potencial. Amém, irmãos? Eu profetizo isso para a vida de cada jovem aqui presente. Deus fez cada homem para ser pai. Glória a Deus. E Deus fez cada menina para ser mãe, para ser esposa e mãe, e cada moço para ser marido e pai. Aleluia! Para transmitir. Aleluia! E nós não encobriremos aos nossos filhos, meus irmãos. Eles são alvo direto da nossa comunicação, e esse é um dos grandes problemas de hoje, a comunicação. Quando eu fiz a faculdade de jornalismo e me formei em jornalismo, lá a gente estuda intensamente. Tem algum jornalista aqui? Companheiro de... Ah, tem? Vamos lá, Bernardo. Tem só nós dois aqui, só dois jornalistas. O jornalismo está morrendo mesmo, viu? A internet está matando o jornalismo. Jornalismo profissional, todos somos jornalistas. Mas com diploma é só nós dois. A gente aprende que para haver uma comunicação correta, qual é a primeira coisa que temos que ter? Anote aí. Bases da comunicação. 1. Mensagem. Então põe a aguinha para o tio aqui. Base da comunicação, a mensagem. Qual é a nossa mensagem, irmãos? Em Evangelho do Reino, em primeiro lugar, e vida. Eu estou aqui, irmãos, eu estou com a mensagem de vida. Não apenas da vida de Deus, mas da minha própria vida, daquilo que Deus nos deu. Cada um de nós já é uma mensagem, já tem uma história, já tem algo que aprendeu e algo para ensinar. O que é o discipulado entre nós? Hein, meus amados? É alguém que tem a mensagem. E a mensagem, ela precisa ser compartilhada. E quem compartilha a mensagem? Um emissor.
Anote, segundo ponto da comunicação, tem que ter um emissor. A mensagem ela não se sustenta sozinho. Por melhor que seja a notícia, se ela não tiver um emissor, alguém que vai contar, alguém que vai falar, alguém que vai fotografar, alguém que vai mandar para frente, essa mensagem morre. Por melhor que seja a mensagem do Evangelho do Reino, tem que ter emissor. Jesus formou 12 e disse: vocês vão ser os emissores desta mensagem. E aqueles homens eram chaves, meus irmãos. Eram chaves no compartilhar, no levar para frente. O que é o emissor? É alguém comprometido com a mensagem. Alguém que diz: essa mensagem é muito importante. Essa mensagem de hoje é muito importante, Asaf, para esses jovens. Tem que ter um emissor. Tem que ter alguém que aprenda a transmitir, aprenda com o Espírito Santo e se prepare do jeito que for. Deus quer nos preparar de N formas aqui, meus amados. E tudo que você fizer ou estudar vai te ajudar a transmitir a mensagem. Não pense: eu fiz engenharia. Engenharia ajuda, John? Ajuda? Muito, né? Emissor, engenheiro emissor. Conheci uma menina, Maria, que quando ela era menina, no interior do Rio de Janeiro, eu a conheci já lá no campo, no Oriente Médio. Ela teve uma visão de Deus e o Espírito Santo disse: você vai falar da palavra de Deus para os beduínos. Ela, aquela menina de São João do Meriti, ali no subúrbio do Rio de Janeiro, não tinha nenhum contato com beduíno, não tinha a mínima ideia. Um dia apareceu um pastor que ela sabia que é do Oriente Médio, que ia numa igreja, nem era a igreja dela, ela foi lá para ouvir o cara. No final, foi lá e perguntou para ele, e disse para ele: olha, eu tenho chamado de Deus para trabalhar com os beduínos. Daí ele olhou para ela: filha, no meio dos beduínos você só entra como médico ou enfermeira. Daí aquilo definiu a vida dela. Ela foi para o curso técnico de enfermagem, no fundamental, depois um técnico maiorzinho no segundo grau, depois fez a faculdade de enfermagem, e ela fez enfermagem, fez 3 cursos até fazer o curso superior de enfermagem, se preparou, e um dia aquele homem voltou, e ela disse: pronto, já estou pronto, estou formada. Daí ele disse: você sabe inglês? Não, então vai estudar mais uns anos de inglês. Foi, estudou mais 3 anos de inglês, e aquele irmão voltou e começou a se comunicar com ela, e disse: entre em contato com a Cruz Vermelha no Rio de Janeiro, vai lá e te coloca, diz que já sabe inglês, e que você quer trabalhar com os beduínos. E a Cruz Vermelha ouviu aquela menina, e disse: então nós vamos te mandar para fazer o curso da Cruz Vermelha em Londres. Olha aí, irmãos, e lá foi a menina para Londres, já falando inglês, e se aprimorou no inglês, fez mais um curso de enfermagem para Oriente Médio, e foi, se preparou, comprou uma burca bem bonita, e foi embora para o Oriente Médio, e estava lá já há quase 10 anos quando eu cheguei. Ela disse: eu oro e abençoo e falo com muitas, que eu só atendo mulheres e crianças, e eu falo do amor de Jesus para as mulheres, e elas recebem com alegria. Sabe o que é isso, irmãos? Aleluia. Alguém que se prepara para ser emissor. Um emissor não pode ser, de qualquer forma. Não, Deus quer nos dar ferramentas como ser emissor. Eu fui fazer jornalismo, irmãos, para ser um melhor emissor, porque Deus estava me abrindo as portas pelo mundo afora. Eu queria ter algo mais, eu queria aprender a escrever, eu queria escrever livros, e um dos meus livros já está traduzido no árabe, já está lá no Oriente Médio, já está em inglês e em espanhol, divulgado pelo mundo afora, vende na Amazon. Sabe por quê, irmãos? O emissor se preparou. Estudo não é banalidade, irmãos. É preparação de um emissor diligente. É alguém que se prepara para ser um emissor, para pegar a mensagem. Com um emissor bem preparado, a mensagem se amplifica. Nós tínhamos vários homens no colégio apostólico. E tinha um que nem estava, mas era um preparado.
O colégio apostólico só podia ficar ali com os judeus, eles só sabiam falar uma língua. O outro não, sabia grego, sabia, por certo, sabia latim. Paulo sabia grego, latim, hebraico, e devia conhecer outras culturas e tudo mais. Ele sabia falar, ele sabia filosofia, ele conhecia a cultura grega, ele tinha preparação, e se juntou com um ainda que sabia ler e escrever, que era o Lucas, que escrevia, gente preparado, emissores preparados. Até Jesus era oral. A emissão era oral, era de boca em boca, mas dali em diante, Deus precisava de gente preparada. O emissor tinha que ser preparado. Porque o emissor, terceiro ponto, ele sabe qual é a linguagem. Ele identifica as linguagens. E hoje, irmãos, nós estamos num mundo de linguagens, de inúmeras linguagens. Como que se fala? De inúmeras linguagens, tem muitas maneiras. Tem as línguas naturais do mundo, inglês, sueco, espanhol, português, árabe, hebraico, são línguas humanas. Mas tem as linguagens, irmãos, que são subjetivas na cultura humana. Algumas delas nós não entendemos, por isso que a gente vai falar com adolescente, a gente não consegue comunicar nada para ele, porque ele tem outra linguagem, outra compreensão. Tem as linguagens que elas são ritualizadas na cultura humana em qualquer lugar. Linguagens diferentes. Um pai, para falar com um adolescente que não compreende nada, ele tem que aprender aquela linguagem. E as linguagens, elas estão deturpadas. Elas estão comprometidas, porque muita coisa se colocou entre a linguagem e o outro ponto, e o meio. Depois da linguagem vem o meio. Tem que ter um meio, como vai falar. E os meios, antes era só oral, meus irmãos, olha a importância dos meios. Olha a importância dos meios. Era só oral. Aí tinha escrita cuneiforme, tinha escrita dos judeus, mas que ficava para uma elite que sabia aquilo. O povo não tinha acesso a nada disso por milênios, como eu disse, por 4.500 anos, não teve. Mas, nessa época, já começou, Deus levanta pessoas para começar a escrever cartas direcionadas. Escreve carta, leva a carta para a igreja, lê a carta para a igreja, lê uma vez, lê duas vezes, lê 3 vezes, e manda para a próxima igreja, como Paulo diz, manda também para os laudicenses, isso mesmo, manda para os laudicenses para eles ler também, e pega que eu mandei para eles, e traz para cá para eu ler. Já era um outro meio, já tinha cartas mais acessíveis, feitas possivelmente em pergaminho de pele, ou mesmo de papiro, alguma coisa que era levada com facilidade para ler para as pessoas. Depois, irmãos, isso vai, ainda vai, as epístolas, os primeiros livros manuscritos, a primeira Bíblia compilada eu acho que foi no Concílio de Nicéia, que a Bíblia foi estabelecida. Daí começaram a copiar a Bíblia, daí já tinham alguns livros da Bíblia que eram levados de mão em mão. Teve uma época que só tinham 3 Bíblias completas no mundo, irmãos. Mas essas Bíblias, os monges, eles ficavam copiando. Era o trabalho da vida, copiar a Bíblia. Sabe por quê? O meio estava se ampliando. Por isso que é importante nós pensarmos o meio. Quais são os meios que nós vamos usar para a nossa geração? É importante você pensar nos meios. São os meios que a próxima geração, todo mundo está com medo da metadata que está chegando aí, já tem igreja na metadata, irmãos, depois eu explico o que é isso, né? Mas que é uma vida virtual, tudo é virtual, só falta comer e pegar dinheiro, o resto tudo acontece na metadata, até se compra espaço na metadata. O meu amigo André Valadão já comprou o espaço dele e já está tendo culto na metadata, irmão. Mas eu tenho que comprar um óculos todo especial também, viu, para participar. E na metadata você diz assim, olhe para o irmão que está ao seu lado, daí você olha, daí você vê que é um chinês que está lá na China assistindo o mesmo culto. Daí, olhe para o irmão que está do seu lado, é um hindu. Né? Metadata é assim, é um mundo virtual que vem para um ambiente só. Então, são os meios. Até chegar, irmãos, em Gutenberg. Johann Gutenberg. 1456. Ou 54. Alguém me corrige aí.
quando Gutenberg começa a imprimir, então, as Escrituras. E não só as Escrituras, começa a imprimir o que Lutero escreveu, o que Calvino escreveu, o que outros reformadores escreveram, e daí já surgiram 1000 Bíblias de Gutenberg, meus amados. 1000 Bíblias já estavam sendo divulgadas, as principais igrejas da Europa, todas já tinham a sua Bíblia. O meio se ampliando. Na sua língua, inclusive, na Inglaterra em inglês, na França em francês, na Suíça em francês, e depois em alemão, na Alemanha em alemão, na República Tcheca no tcheco, e assim por diante, depois a Rússia, e a Bíblia foi se ampliando, o meio foi se ampliando nas muitas línguas, não era só latim, aquilo escrito que foi guardado, protegido em uma língua só e só podia falar daquele jeito. Não, agora já se orava em outras línguas, já se pregava em outras línguas, não tinha mais limitação, o meio se ampliou. E a imprensa se disseminou, surgiram os livros, por 1700, 800, já livros impressos sobre tudo quanto é assunto, na explosão da ciência, dos processos científicos, ali com Isaac Newton, com os franceses, tudo isso explodiu a cultura mundial, mas a cultura do reino também cresceu. E chegamos no século XIX, quando surgiu então a eletrocomunicação. Surgiu primeiro o telégrafo. Eu vou pregar para vocês. Tinha mensagem, tinha um emissor. Meu pai era emissor de telegrafia, irmãos. Ele recebia a mensagem do comandante, ia lá para o coisinho e ficava... Passava o dia fazendo aquilo. Depois, lá o alto comando respondia de volta para o comandante e ele escrevia tudo, datilografava tudo. Meu pai tinha uma cabeça, meus irmãos. Era um radiotelegrafista de primeira linha. Mas ele conhecia aquele meio. E foi o primeiro meio que surgiu da eletrocomunicação. Depois veio alguém, descobriu que podia falar por aquele mesmo fio. Inventaram um negócio lá que era uma latinha de um lado e uma latinha de outro. Literalmente começou assim. Se falasse na latinha, o som ia para o outro lado. Daí tinha latinha de 1 quilômetro, de 2 quilômetros, de 3 quilômetros, começaram a falar. Daí descobriram que um eletrodo fazia o mesmo papel da latinha, que se falasse no eletrodo, aquele eletrodo amplificava, mandava aquilo para mais longe, para 10 quilômetros. E daí surgiu a radiocomunicação. E o meio se ampliou no rádio, irmãos. Depois alguém descobriu que podia pôr um telefone e podiam falar para a pessoa, não precisava ser mais estrutural nas ferrovias, nas grandes coisas. Teve época, irmãos, que puxavam um fiozinho do Atlântico até na Europa, ou de Nova York até o Rio de Janeiro, era assim a comunicação, um fio, e até hoje faz isso, só que com fibra ótica, né, irmãos? Ainda puxam cabos com fibra ótica. Uma grande parte da internet não é pelo ar, é pelo mar, porque o meio se ampliou. Então, depois, meus amados, surgiu a radiodifusão, e surgiram rádios e rádios, todo mundo descobriu que se colocasse uma antena e um transmissor que foi descoberto, e colocasse aquilo no ar, tinha outro lugar com um receptor igual ao transmissor, recebia aquelas ondas de rádio e falava no ouvidinho. Antes era um troço desse tamanho. Os japoneses foram diminuindo. E todo mundo hoje tem um rádio no bolso. Lembra dos radinhos de pilha que a gente ouvia o jogo de futebol? Só eu lembro do radinho de pilha. O radinho de pilha. Daí alguém, um homem chamado Lumière, lá na França, descobriu que a luz se transmitia através, que qualquer imagem se transmitia através de uma lente, e que se ele virasse aquela lente, que sempre estava de ponta cabeça, a imagem ficava de pé. Então, surgiu então a transmissão visual.
E alguém descobriu que quando movimentavam várias fotografias sequenciais, davam movimento. E depois foram criando devagarzinho todo o processo cinematográfico, conjuntamente com o processo de gravação. Alguém viu que sulcos, quando eram feitos sulcos no óxido de prata e em outras substâncias endurecidas, aquilo podia ser transmitido como som, e criaram o disquinho. O primeiro disquinho. E foi crescendo, chegou na televisão. Daí a televisão e o cinema explodiram no mundo, irmãos. Isso mudou a cultura, mas tudo eram meios. São os meios que foram se ampliando até chegar à nossa internet. Eu lembro quando surgiu a internet, irmãos. Um querido amigo meu, o engenheiro Paulo Torres, disse: isso vai dominar o mundo. Um dia ele trouxe o primeiro computador dos Estados Unidos, que eu tinha visto na minha vida, um computadorzinho. E ele disse: um dia tudo isso vai estar na palma da mão das pessoas. E o computador dele só fazia uma coisa: cálculo estrutural. Ele estava construindo uma faculdade lá no Rio Grande do Sul, chamado PUC, e ele que fazia o cálculo de estrutura, engenheiro. E aquele computadorzinho era preparado para cálculo estrutural de cimento armado. Mas ele disse: um dia tudo isso vai estar na mão das pessoas, porque isso é uma tecnologia que não vai para trás. E é igual foguete, não dá marcha ré. Foguete só vai para frente. Você já viu o foguete dando marcha ré? Só quando acaba o combustível. Mas o foguete, ele vai só para frente. Só para frente. Então os meios são assim também, eles foram evoluindo. Por quê? Porque os meios, eles buscam uma pessoa, e o nome dele é receptor. Os meios são feitos para ampliar e ampliar e ampliar os receptores. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês são receptores. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu ainda sou receptor. Eu ainda recebo. Isso está tumultuado. O meio, irmãos, está comprometendo a mensagem. Hoje em dia o meio está verdadeiramente comprometendo a mensagem, porque não deixa chegar no final do processo, o meio já se torna a mensagem. O WhatsApp já é a mensagem. A internet já é aquilo que você quer ver, que você quer ouvir, que você quer fazer. E se você olhar no seu relatório semanal, você pode ter a alegria ou a tristeza, ou diminuiu ou aumentou. Isso é uma coisa que aumenta toda semana. Sabe por que o meio cresceu tanto a importância do meio, que o meio veio para nos tragar os nossos filhos, os que têm crianças pequenas. Esses dias eu vi uma criança, ela não tinha 2 anos, já estava com o telefone da mãe ali direto e já estava no aeroporto dominando aquilo tudo e passando as páginas de lá para cá, de lá para cá. Esses dias o meu cunhado, que teve o seu primeiro neto, deu um livro para o neto. Daí para virar a página, o guri... E nada de virar a página. E batia no negócio. Daí o vovô foi lá pacientemente. Essa aqui é diferente, não é de passar o dedo. Essa aqui você pega, levanta. Ensinou umas 10 vezes para o Beni, até o Beni desconectar do meio que ele estava acostumado, que é o iPad do papai, o telefone da mamãe, que é só passar o dedão, que muda de história, muda de página e assim por diante. O meio, ele está nos fazendo, está comprometendo a mensagem. Então, cuidado, eu quero dizer para vocês aqui, meus irmãos, cuidado com os meios que estão na nossa mão, à nossa disposição. Não deixe para trás o seu... Foi tão bom estar com um irmão a semana retrasada, um irmão assim que tinha um grande ministério no Brasil, um cara conhecidíssimo, ele e a sua banda. De repente sumiu, desapareceu. Daí ele me contou a sua história, o que aconteceu na vida dele. Daí ele disse: a primeira coisa que eu fiz foi cair fora de tudo quanto é mídia e salvar minha família. Daí eu peguei um caderninho e um lápis, eu ando só com o caderno e o lápis para ouvir a voz de Deus, escrever o que Deus está falando. Enquanto eu falava com ele, tudo que eu ia falando ele ia escrevendo. Eu reaprendi a fazer isso e me está dando grande prazer.
grande prazer em voltar a escrever. Hoje a gente pensa que já sabemos tudo, que nós vamos guardar tudo que está sendo falado nesse encontro aqui, vai direto para o seu coração. Não, guarde. Se você não quer ser dominado pelos meios, leve o processo até o fim, até o receptor. O receptor pode ser o seu próprio coração, não pode ser obstruído pelo meio. E o receptor, ele tem que arder pelo último ponto do processo, pelo efeito. No fim do processo da comunicação está o efeito, o que a mensagem causa em quem a recebe. Quando se fala de jornalismo, causa informação, causa conhecimento de causa. O que mais, Bernardo? Não muita coisa, porque está tudo comprometido. Os meios estão comprometidos. Mas eu quero dizer que o receptor não, em nome de Jesus. Erga a sua mão. Quero abençoar os receptores. Purifica, Senhor, os receptores aqui presentes, Senhor. Contra tudo que os meios estão trazendo, que não vem de Ti, Senhor. Nós queremos a mensagem pura, porque nós queremos os efeitos da mensagem, Senhor. Queremos receber a Tua palavra, porque ali está a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, purifica os meios, Senhor, que nós estamos utilizando para alimentar a nossa vida, para alimentar a nossa casa, para alimentar nosso ministério, para alimentar a nossa mente, para alimentar nossos desejos, para alimentar os nossos sonhos. Purifica os meios, em nome de Jesus, no meio desses meus amados irmãos, no meio dessa juventude, um potencial profético para levar a mensagem, para serem os emissores, para terem a linguagem certa, os meios frutíferos, Senhor, para chegarem até os receptores e causarem o efeito. Não deixe nada encobrir a mensagem dentro do teu coração. E eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Escreva isso. Qualquer coisa que encubra a mensagem de Deus no meu coração não é o meio correto. Não é o meio correto. Amém. Toda cultura é transmitida pela comunicação. A cultura é compreendida como os comportamentos, tradições, conhecimentos e um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, a música, as artes, a vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. E a cultura, irmãos, ela tem muito a ver com a comunicação. A cultura tem tudo a ver com a comunicação. A gente recebe a nossa cultura. Tem coisas no meu amigo sueco, que até hoje é sueco porque ele chegou com 9 anos como sueco. E tem algumas coisas da cultura dele que eu assimilei. O gosto pelo caviar, por exemplo. Não é aquele caviar caro, é um caviar de supermercado que a gente gosta. Mas a cultura está em tudo. A maneira que nós nos vestimos, isso também, a cultura do mundo está comprometida, irmãos. Ela atrapalha a mensagem. Por isso que a gente não pode misturar mensagem com cultura. Preste atenção nisso. É muito importante. Eu sei que está muito filosófico, viu, o negócio, mas é importante. Se nós queremos servir a nossa geração, nós temos que ter a compreensão certa. E entendermos a cultura desse mundo é uma das coisas mais importantes, porque você não pode misturar a mensagem com a cultura. E quando eu falo de cultura, eu coloco todas as ideologias juntos. Por isso que eu não gosto de misturar mensagem com política, irmãos. Preste muita atenção nisso. Eu já fiz e me arrependo de ter feito. E sou aconselhado pelo meu querido assessor de imprensa aqui, Bernardo, querido homem de Deus, a não misturar a mensagem de Deus com a cultura desse mundo, com a cultura política, com as ideologias políticas desse mundo. Não misture, não faça um cavalo de batalha, mantenha a mensagem pura. Quanto mais pura essa mensagem fica, nós como emissores, por isso que nós devemos purificar o nosso coração, por isso que Deus pede santidade,
Por isso que tudo para Deus tem que ser santo. Povo santo. Depois o Salmo fala de mão limpa, coração puro, vida com integridade. Deus quer as coisas limpas. Depois Jesus fala da igreja, e a igreja tinha que ser sem mancha e sem ruga. E depois diz que o leito tem que ser limpo, a vida tem que ser limpa, o coração, a motivação. Tudo em Deus tem que ser santo, sabe por quê? Para a mensagem passar limpa. Não pode ser misturada. Não pode ser misturada com Bolsonaro nem com Lula. Com nenhum dos dois. A mensagem é Jesus. Limpinho dentro do meu coração. A mensagem é limpinha dentro de nós. Por isso que nós não podemos confundir. Não podemos deixar a cultura desse mundo atrapalhar aquilo que é o mais precioso para nós, que é a pureza da mensagem. Glória ao Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vem orar, John, vem. Está louco para orar? Amanhã eu continuo. Amanhã tu continua. Todo amanhã ainda. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite já